Estava aqui fazendo um furo, trabalhando, enquanto isso eu pensava na seguinte questão. Você já conhece os parafusos que são usados em mecânica, que a gente encontra aí no comércio. Mas se um dia você precisar de um parafuso que não for fabricado comercialmente, se você ou a empresa onde você trabalha precisar um dia fabricar um parafuso, e aí, você está preparado para isso? Então, se liga na nossa teleaula que está começando agora. A gente vai estudar os cálculos de roscas triangulares para produzir parafusos muito usados em componentes mecânicos, especialmente a rosca métrica e a rosca Whitworth. Preste bem atenção, porque para aprender a fazer esses cálculos, a gente tem que seguir uma série de indicações que estão em formulários, os quais você precisa conhecer muito bem. Oi, Neuza. Aí? Muito bem, hein? Tô gostando de ver. Estudando os formulários. Quem não estuda não aprende, Ed. Mas peraí, a gente já estudou isso aqui, não estudou? Não, a gente já estudou. Mas eu tive pensando, e se a gente tiver que fabricar um parafuso pro nosso kart? A gente vai ter que ter intimidade com esse lance de formulários. Tá certo, Neuza. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu preferia que ele concordasse em diâmetro, passo e altura. Passo, diâmetro, altura, como você deve estar lembrado, fazem parte da nomenclatura que a gente usa nos formulários. Vamos fazer uma revisãozinha dessa nomenclatura? Começando com o passo da rosca, que a gente representa com a letra P. O D minúsculo, você se lembra, é o diâmetro maior do parafuso, enquanto o D1 é o diâmetro menor e o D2, o diâmetro efetivo do parafuso. A letra grega alfa representa o ângulo do perfil da rosca. A letra F, minúscula, a folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso. O D maiúsculo é o diâmetro maior da porca, enquanto o D1 é o diâmetro menor da porca e o D2 o diâmetro efetivo. O HE representa a altura do filete do parafuso. O RE é o raio de arredondamento da raiz do filete do parafuso, enquanto o RI é o raio de arredondamento da raiz do filete da porca. Agora, cada um desses símbolos tem um valor pré-determinado, para que você possa fazer os cálculos corretos da fabricação do parafuso. Quer dizer, para que você possa produzir um parafuso dentro das normas técnicas, você precisa ter os valores do cálculo, certo? Então vamos conferir esses valores para parafusos com rosca métrica triangular, tanto normal como fina. Para a rosca métrica triangular, o ângulo do perfil da rosca vale 60 graus. O diâmetro menor do parafuso é igual ao diâmetro maior menos 1,2268 do passo da rosca. O diâmetro efetivo do parafuso, o D minúsculo 2, é igual ao diâmetro efetivo da porca, o D maiúsculo 2, que equivale ao diâmetro maior menos 0,6495 do passo. A folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso vale 0,045 do passo. O diâmetro maior da porca é igual ao diâmetro maior do parafuso mais 2 vezes a folga. Já o diâmetro menor da porca, quer dizer, o próprio furo, é igual ao diâmetro maior do parafuso menos 1,0825 do passo. O diâmetro efetivo da porca, D maiúsculo 2, você sabe que é igual ao diâmetro efetivo do parafuso, D minúsculo 2. A altura do filete do parafuso é igual a 0,61343 do passo. O raio de arredondamento da raiz do filete do parafuso vale 0,14434 do passo. E o raio de arredondamento da raiz do filete da porca, 0,063 do passo. Bom, você já conferiu os símbolos e o formulário da rosca métrica. Agora, vamos conferir o formulário para os cálculos técnicos com a rosca Whitworth. Para a rosca Whitworth, o ângulo do perfil da rosca vale 55 graus. O passo da rosca é calculado pela divisão de 1 polegada pelo número de fios. A altura do filete da porca equivale à do parafuso,
multiplicando 0,6403 pelo passo. O raio de arredondamento da raiz do filete da porca equivale ao do parafuso, multiplicando 0,1373 pelo passo. O diâmetro maior do parafuso é igual ao diâmetro maior da porca. O diâmetro menor do parafuso é igual ao diâmetro maior do parafuso menos 2 vezes a altura do filete do parafuso. E o diâmetro efetivo da porca equivale ao diâmetro efetivo do parafuso, que é o resultado do diâmetro maior do parafuso menos a altura do seu filete. Olha, não precisa se afobar com todo esse formulário aí não. Tá tudo no seu livro. E depois é só uma questão de hábito. Com o tempo você se acostuma a essa nomenclatura, a essas medidas e a essas fórmulas. Agora eu quero te perguntar uma coisa que a gente já viu aqui no telecurso de mecânica. Sabe como se mede o passo da rosca? Pense bem, porque esse é o primeiro passo para se fazer cálculos de roscas. Você tem 5 segundos para responder como se mede o passo da rosca. Estamos mais uma vez na Escola Senai para saber como se tira a medida do passo da rosca. Oi, você sabe como se mede o passo da rosca? Bom, tem pelo menos 2 jeitos, usando uma escala ou um paquímetro. Muito bem, será que existe um outro jeito de se tirar a medida do passo da rosca, você sabe? Sei, dá para se medir também usando um pente de rosca. Olha esse instrumento, o pente de rosca, chamado verificador de rosca. Olha aqui. Com o pente de rosca, a gente experimenta qual lâmina se encaixa perfeitamente nos filetes para descobrir o passo ou número de fios por polegada. Com a escala, que é essa aqui, ou o paquímetro, você pode medir alguns filetes para determinar o passo ou o número de fios por polegada. Com esses instrumentos, determina-se a medida do passo em milímetros ou o número de filetes por polegada. Agora, se a gente vai precisar da medida em milímetros ou o número de filetes por polegada, depende do sistema da rosca. Se é o sistema métrico, o sistema Whitworth ou o sistema americano. Olha só que interessante, Nilzinho. Ó. No sistema métrico, as medidas das roscas são dadas por milímetro. Ó. Agora, já no sistema Whitworth, ou sistema inglês, as medidas são em polegadas. E no sistema americano, as medidas são... Em polegadas também. Ah, você já sabia? Já sim, mas tem outra diferença muito importante. Conforme o sistema, os filetes variam de forma, de ângulo e de outras coisas mais. É mesmo? Só é. Confira a variação dos filetes em cada um dos sistemas de roscas. É isso aí. No sistema métrico, os filetes têm a forma triangular. Eles formam um ângulo de 60 graus, têm a crista achatada e a raiz arredondada. Já no sistema Whitworth, os filetes também têm a forma triangular, mas formam um ângulo de 55 graus, tendo tanto a crista como a raiz arredondadas. E por último, no sistema americano, o filete também tem a forma triangular, ângulo de 60 graus, crista achatada e raiz arredondada. Agora confira a medição. No sistema Whitworth e no sistema americano, a gente determina o passo da seguinte forma. A gente pega 1 polegada e divide pelo número de filetes contidos nela. Tá vendo? 1 polegada, 8 filetes. E você não perde o passo. Agora tem uma coisa que a gente ainda não viu. A diferença entre rosca normal e rosca fina. Vamos ver? Ô, Nilza, você que está aí por dentro do assunto, você sabe qual é a diferença entre rosca normal e a rosca fina? Eu sei sim. É que a rosca normal tem um número menor de filetes por polegada. E a fina tem mais. Mas e o modo de calcular, é o mesmo? É o mesmo. Agora, Edgar, a gente vai ter que fazer uma série de exercícios, viu? Exercícios? É, porque a gente já conheceu as formas de medição do passo. A gente já conheceu os sistemas de roscas. Mas para aprender mesmo, a gente vai ter que fazer os exercícios. Tudo bem. É muito importante fazer os exercícios. E eu tenho certeza que você vai fazer todos eles. Mas antes disso, você precisa guardar bem quais são os procedimentos para determinar o passo da rosca ou o número de filetes por polegada. Para isso, a gente usa esse aqui, ó, o pente de rosca.
Vamos verificar agora quais são os procedimentos que o professor Roberto da Escola Senai adota para determinar o passo da rosca ou o número de filetes por polegada. Por favor, professor. Bom, em primeiro lugar, a gente verifica qual das lâminas do pente de rosca se encaixa perfeitamente nos filetes. Assim, ó. A lâmina que se encaixar perfeitamente, direitinho, vai indicar o passo da rosca ou o número de fios por polegada. Existe algum outro procedimento que o aluno deve ter antes de começar a fazer os exercícios? Tem sim. A gente viu que pode usar uma escala no lugar do pente de rosca. Vamos ver como funciona. Eu vou medir quanto dá 10 filetes nessa escala. Deu 12,5. Esse número a gente divide por 10, que dá 1,25. Esse é o valor do passo da rosca. No sistema métrico, é claro. E se for no sistema inglês, professor, como é que fica? Bom, aí você tem que ver quantos filetes cabem numa polegada nessa escala. Nesse caso, 12. E esse é o número de fios por polegada, certo? Certo. Tem mais alguma dica, professor? Tem sim. Tire a medida externa do diâmetro com um paquímetro. Assim, ó. Aí, com a medida externa do diâmetro e a medida do passo, ou ainda o número de fios por polegada, você vai consultar a tabela para obter as outras medidas da rosca, correto? Ou então fazer o cálculo de dimensões de rosca. Muito obrigada, professor. Bom, se você quiser saber como calcular as dimensões da rosca, não se esqueça de olhar o seu livro de exercícios e estudar direitinho. Assim você pode se familiarizar com tudo o que nós falamos nesta teleaula, que não foi pouco, hein? Agora fique com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como se faz os cálculos técnicos para a produção de roscas triangulares. Você estudou os formulários para cálculos e aprendeu as diferenças entre rosca métrica e rosca Whitworth. Além disso, você analisou as características dos 3 principais sistemas de roscas: o sistema métrico, o sistema Whitworth e o sistema americano. Agora sim, nenhum parafuso vai te enroscar. Em qualquer situação que você tiver que lidar com roscas no mundo da mecânica, você já sabe aonde a coisa aperta. Mas pelo amor de Deus, não se esqueça de estudar, verificar os exemplos e fazer os exercícios. Porque senão já viu, né? As roscas podem te enrolar direitinho. Bons estudos e até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.